Olá a todos, como vocês estão? Sou o psicólogo Epson Araújo. Estamos aqui retornando, né, com o nosso podcast Angélico. Faz um tempo que a gente não está gravando episódio, né? Mas a gente quer retornar ao podcast de um novo formato, né? Uma nova proposta. A partir de agora, eu e a Dani. Dani tá aí, Dani? Oi, dá um oizinho, Dani, por favor. Oi, pessoal, Oi, tudo bem? tudo A gente bem? está voltando aí, feliz de poder estar voltando com vocês. Como é que você Pois tá? é. Eu estou bem, graças a Deus. E aí, Que bom. eu já vou apresentar o nosso convidado, mas já na nossa proposta é o seguinte, né? Eu e Dani, né, queremos abrir cada vez mais, né, esse podcast. É uma espécie de um colegiado, né, de psicólogos tomistas, né? Para que a gente, nesses episódios mais longos, possamos dar a psicologia tomista de forma, né, compartilhar a psicologia tomista de forma mais acadêmica. E durante a semana, nos episódios mais curtos, que a gente vai chamar de shorts, né, nós iremos, na verdade, nem seria um episódio, né, seria mais um short mesmo, dando reflexões, coisas relacionadas ao equilíbrio, aos bons hábitos, às virtudes, em áudios de 5 a 10 minutos, né, algo que possa acompanhar mais o cotidiano das pessoas. E aí, durante a semana, seria algo, né, mais para que a alma possa se tornar né, cada vez mais equilibrada e naquilo que a gente está trazendo aqui, né, cada vez mais angélica. E no final de semana, né, nós iremos transformar também o podcast numa pegada mais acadêmica. E aí, pegada acadêmica, nós temos aqui o psicólogo tomista, também tomista, o psicólogo Álvaro Rodrigues, e ele é uma pessoa de bastante gabarito nesse aspecto, né? Ele é muito bom para poder transparecer, né, de modo acadêmico a psicologia atomista, validar a psicologia atomista nesse aspecto, que é muito importante. É uma abordagem que está crescendo e as pessoas precisam se situar, até mesmo em termos técnicos e conceitos antropológicos, onde elas estão, para onde elas estão indo e qual é o seu norte, né? Então, Álvaro, quero um oizinho seu daqui pro podcast e eu vou te fazer a pergunta já para a gente poder falar sobre esse assunto. Oi, Álvaro, como é que você está? Olá, bom dia. Estou bem, graças a Deus. E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem, estou animado, né, pro retorno a esse episódio de hoje, né? Tô bem Dani? também. Tô bem também, feliz pela sua presença, Álvaro, bem-vindo. Isso Obrigado. mesmo. E aí, o Álvaro vai passar também aqui em outros episódios, né, para dar um aprofundamento técnico sobre várias questões assim dentro da psicologia atomista. E só que eu vou fazer uma pergunta mais inicial para ele para que ele possa explorar esse assunto, que é o quê? Álvaro, o que você considera o, os primeiros passos, né, para você poder se tornar psicólogo tomista? Assim, vamos imaginar, né, aquela pessoa, aquele estudante ou aquele recém-formado, ou até mesmo, né, um psicólogo de grande carreira aí, muito tempo, das mais clássicas abordagens, né, psicanálise, TCC, enfim, o que ele tem que ter, o que ele tem que buscar a fazer, quais são os seus primeiros passos, né, para entender o que é na psicologia tomista, para ele se cada vez mais, né, se transformar no psicólogo tomista. E eu também faço uma pergunta embutida dentro dessa. Né? Na sua visão, o que você acha, né, que tem na psicologia tomista que supera essas abordagens ou que se diferencia, né, faz uma distinção, um contraste perante a ela? Bom, vamos lá, né? Isso aí é a pergunta, vamos dizer assim, essa pergunta é bem ampla, né? A gente pode escolher diversas formas de ir por ela. Primeira coisa que eu penso que seja importante, que é considerando a minha realidade. Eu não vou fingir aqui que eu comecei as coisas numa, vamos dizer assim,
numa ordem total, digamos assim. Na verdade, me parece que já tinha alguns conceitos, porque eu sou católico, então já tinha alguns conceitos filosóficos tragos na tradição aí, conceitos que vieram de Aristóteles e de Santo Tomás. E a partir disso, talvez de alguns outros conhecimentos que eu fui adquirindo pelo caminho, muitas vezes de uma forma não tão sistemática, eu entrei em contato com a psicologia atomista já com o interesse de utilizar aquela psicologia para o consultório. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um psicólogo clínico que ele está fazendo a clínica dele com uma TC de Beck, por exemplo. Para você dar a esse cara um percurso onde ele deveria se formar numa ordem, numa profundidade, vamos dizer assim, ideal para alguém que tem tempo ainda, que não está dentro da clínica, é uma coisa. Para você indicar um caminho para o cara que já está dentro da clínica, vamos dizer assim, ele já está lá no meio, eu vou chamar com esse nome aqui, né? Mas não é bem isso, né? Só um jeito de falar. Tá no meio do furacão, né? Vamos dizer assim, no olho do furacão. Ele tem ali que se virar para ajudar os pacientes. E ele não tem 5, 7, 10 anos para começar a formação dele estudando devagarzinho lógica. Aí depois de lógica, ele passa lá então para estudar filosofia da natureza, e aí ele vai, porque enquanto isso a vida está acontecendo, o consultório está acontecendo. Então a gente tem que considerar a situação do sujeito. Em condições mais livres, vamos dizer assim, creio que deveria começar então na ordem do saber, melhor que um bom professor, um bom mestre indicar, né, que seria talvez aí começar os estudos filosóficos, por exemplo, pela lógica, e aí passando para a filosofia da natureza, etc, etc, e aí chegar até a metafísica e isso em termos de filosofia, né? E aí sim ele teria supostamente teria todo aí a estrutura para que ele entre na psicologia atomista e vá olhar então, por exemplo, trabalhos sobre psicologia atomista e psicopatologia, por exemplo. Ele vai entender ali aqueles termos, etc. Ele vai pegar então a Suma Teológica, vai ler e já vai conseguir entender quais são os termos que estão sendo usados ali, etc. Então, numa condição ideal, onde o sujeito teria como fazer isso, acredito que ele começaria então por manuais de filosofia atomista confiáveis e ele iria fazer esse percurso de filosofia para depois ele começar o estudo da psicologia. Por exemplo, né, os manuais serem confiáveis não quer dizer que sejam perfeitos, né? Por exemplo, eu estou lendo agora o livro sobre as 24 teses que tem as explicações lá do padre Hugon, Eduard Hugon. Eu acho que é esse o nome dele, né? Ele vai lá mostrar a gente como é que é a metafísica, a cosmologia, etc., com as teses tomistas. Isso vai servir para dar suporte ao psicólogo para entender a pessoa humana, as faculdades, os atos, etc., os hábitos. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, ele chama lá o ato de ser de existência.
isso complica um pouco a questão terminológica. Mas o livro tem me servido bem, né, para organizar o saber. Por quê? Qual foi a ordem que eu comecei? Eu já estava ali formado, comecei a atender como terapeuta cognitivo, né? E eu comecei lendo, por exemplo, né, eu comecei lendo o livro do padre Faust, né, Francisco Faust, para saber sobre as virtudes. Uma dissertação de Bruno Vieira Diniz. Eu acho que eu li aquela dissertação. Essa dissertação também li, eu gosto bastante. Virou livro agora, né? Se não me engano. Pois é, virou um livro agora e inclusive foi tirado lá do repositório. Foi E tirado, mas agora eu tenho aqui no meu computadorzinho bonitinho. Naquela época, eu desde aquela época. também, né? Quem baixou, baixou, quem não baixou, não baixou. E aí, Aí. assim, eu tenho também. Quando eu vi, assim, porque eu baixava repetidamente aquilo ali, né? É, eu sei que não é bom fazer isso, né? Mas eu baixava repetidamente. Toda vez que eu Não precisava, eu achava baixava. mais e baixava. É. Aí quando eu vi que não tinha mais, aí eu fiz assim, eu vou procurar aqui que eu devo ter nos meus arquivos. Aí eu tinha lá pelo menos umas 3 cópias. Então, os 3 textos que eu acho interessante para começar, a pessoa que já está, por exemplo, no consultório, a pessoa que já está querendo ir para a psicologia atomista, os 3 textos são, que eu acho interessante, é o capítulo 6 do Temas de Psicologia Atomista, o artigo de Martin, esse Temas de Psicologia Atomista é de Lamartine, né? Você consegue na internet aí, tá livre, é só baixar e ler. Tem um artigo de Martin que seria o segundo a se ler, o primeiro, dá para inverter a ordem também, que é o El Corazón, né, uma análise de la afetividade sensitiva e la afetividade espiritual em Santo Tomás, em Tomás de Aquino, eu acho, não tem Santo Tomás, eu acho que tem, que às vezes ele usa Santo Tomás, às vezes Tomás de Aquino, enfim, é normal isso. E outro texto seria o texto de não vou indicar esse texto agora, deixa eu ver. Bom, outro texto seria um texto, algum texto, se procuraria algum texto, eu posso depois pensar em algum texto em que falasse da, da pessoa humana, ou da natureza humana e da graça. Porque o primeiro texto que eu falei, ele vai trazer. Deixa eu pegar aqui. Seria bom a gente ver o texto, porque o nome do texto já é bem sugestivo. Então, no primeiro texto lá, você vai ver, por exemplo, a lógica da intervenção, as potências da alma, né? As potências do ser humano. E o segundo texto, você vai continuar vendo isso e vai ver afetividade sensitiva e afetividade espiritual ou intelectiva em Santo Tomás, né? Que Hildebrand ele chama de espiritual, que na verdade, tem o mesmo significado. Nesse sentido, pelo menos, tem o mesmo significado de espiritual, que é de uma potência que ela não é atualizada em órgão corporal. Isso aí é uma coisa que no começo pode ser difícil de entender, mas que tem uma lógica, não é um negócio aleatório não. Santo Tomás nunca é aleatório.
Isso é uma coisa bem interessante de se notar, porque ele coloca as bases daquilo que ele fala. O nome do artigo, do primeiro, é Princípios Terapêuticos Decorrentes do Enfoque Tomista. E aí, você pode olhar o resumo, por exemplo, aí tem falando aqui que vai falar do conceito de equilíbrio e desequilíbrio. Vou ler só um pedacinho aqui. No presente texto, após recordarmos brevemente alguns dos pressupostos teóricos do enfoque psicológico tomista, analisamos mais detidamente alguns de seus aportes referentes ao conceito de normalidade psíquica, à psicopatologia, ao psicodiagnóstico, aos princípios terapêuticos gerais, e aí ele vai continuar aqui, né? Inclusive que é um preconceito que algumas pessoas podem ter, é de achar que a psicologia tomista não tem fundamentação para lidar com psicopatologias, mas só, né, entre aspas, né, só fala de virtudes, né, vamos dizer assim. Só no sentido de como se fosse uma espécie de psicologia positiva somente, né? Algo parecido, assim, ou como se fosse uma psicologia positiva, ou como se fosse até, vamos dizer assim, algo que, como é que eu diria? Vou dizer dessa forma espontânea, como se fosse um moralismo. Sim, sim. Como se você fosse só aplicar, tipo assim, olha, você precisa suportar, ok. Você precisa, sabe, e como se as virtudes não tivessem nada a ver também com as faculdades, com os atos, com a própria pessoa, como se fosse um negócio, parece que é um negócio no ar, sei lá, a impressão que me dá é que a pessoa acha que é um negócio no ar, vamos dizer assim. E que, na verdade, quando você, por exemplo, adquire uma habilidade para lidar com um transtorno, essa habilidade que você adquiriu, se ela é uma habilidade boa e habitual, você pode chamar ela de virtude. Então, na verdade, o conceito de virtude, ele é bem mais amplo do que se pode imaginar. Agora, virtude em sentido por exemplo, virtude ética, né? Aí a gente tem aquelas virtudes lá. Essa virtude, que vai ser uma virtude cognitiva, é uma virtude intelectiva, mas eu falo também cognitiva no sentido para tentar abarcar também as outras faculdades que vão ser abarcadas, né? Essa virtude, ela vai ter uma participação ali na prudência, porque a prudência vai ordenar as coisas de uma forma boa ao seu devido fim, né? Vai pegar os meios para alcançar os fins. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma irascibilidade muito grande. Bom, você pode, baseado nos pressupostos tomistas, desenvolver com ela técnicas de manejo de raiva. Só que não basta você fazer isso. Porque não é só o tempo todo ela ficar manejando a raiva. Chega a raiva, ela maneja. Chega a raiva, ela maneja. Chega a raiva, ela maneja. Precisa também trabalhar na virtude. Para que esse impulso ele seja ordenado pela razão. Que ele já não seja mais esse impulso desordenado. Não basta ir no efeito, né? A gente vai no efeito também. Não tem problema nenhum. Agora a gente vai também na causa, né? Se a causa é o vício da iracúndia, né? Ou a ira, você vai precisar também, se você quiser ter uma coisa mais sólida, você ir na causa. Por quê? É que essa pessoa, na hora da ira, ela explode, ela precisa fazer o quê? Ela precisa... E, na verdade, é um irancudo no sentido de viciado ou no sentido de incontinente, por exemplo. Se ele é incontinente,
quando ele não está naquele momento de ira, ele vê, eita, eu exagerei, hein? Tal, e aí fica mais fácil, né? Você vai ajudar ele a ter estratégias para não explodir, por exemplo. E, importante, né? Ele querer isso. Né? Um grande diferencial da psicologia tomista é essa ênfase nas potências superiores, que são usadas em toda eu ia dizer, em toda abordagem que seja eficiente, mas vamos pegar um pouco mais leve. Vamos dizer que, pelo menos em quase todas, para não dizer todas, com medo de exagerar, vai se usar isso de forma quase explícita mesmo. Não tem essa coisa muito de... Por exemplo, você vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental. O que é que acontece? O cara propõe, por exemplo, que você não está saindo de casa. Ele propõe que você vá saindo de casa aos poucos, tal, não sei o que, porque você estava com fobia de rua, vamos dizer assim, né? Você estava lá com medo de sair na rua. Eu estou chamando de fobia de rua, mas dependendo da configuração, seria aí o que a gente chama de agorafobia, né? Você vai... agorafobia. Então, o cara vai propor ali que você faça isso. Nunca que dá para propor isso a um gato, entendeu? A um cachorro. Então, tipo, já supõe que o paciente é capaz de compreender aquilo que ele propõe e de aceitar ou não e de agir de acordo com a razão para regular o apetite, que vai ser de onde vem a emoção. Então, tipo, uma terapia cognitivo-comportamental, implicitamente ou explicitamente, vai estar trabalhando com a inteligência e a vontade do sujeito. A inteligência a gente ainda fala, né, em outras abordagens muitas vezes, mas vontade é um pouco mais difícil, né? Enquanto vontade espiritual. É um pouco mais difícil você ouvir falar explicitamente. Se tem pesquisa sobre evolução, por exemplo, tem acho que ele é americano, ele é da UCLA, eu não lembro o que é que significa agora, que é Jeffrey. Até comprei um livro dele. Tenho 2 livros dele aqui. E ele tem, por exemplo, aqui, né? Quando eu coloquei o nome dele aqui, veio Brain Look. Free Yourself for Obsessive Compulsive Behavior. Tem tem a versão em português aqui, peraí. Sim. Mas aí, quando você procura, então, né, até um complemento assim, né, com isso, né? Tipo, nesse diferencial, né, da psicologia atomista, né? Você dá bastante crédito, né? A vontade, né? Para você reconhecer a vontade para isso como diferencial, a vontade como faculdade, né? No caso, né? Sim, no caso, a psicologia atomista dá um crédito a isso. E o que eu quero dizer é assim, que quando você vai fazer um tratamento na TCC ou numa terapia comportamental, em que supostamente o terapeuta teria uma filosofia behaviorista, né, o comportamental, eles chamam o behaviorismo, né, da filosofia, né, o behaviorismo radical, a filosofia que embasa o pensamento que eles vão usar de base para a análise do comportamento, né, os comportamentais. Sim. Bom, vai usar à vontade. Não tem, se você não usar à vontade, só se você fizer um adestramento. Não tem como. Não tem como você fazer um trabalho sem usar à vontade. Então você vai propor inteligência e vontade. Até porque não existe vontade, não existiria vontade se não existisse o par cognitivo dela, né? Que é que especifica o objeto dela, que é a
inteligência ou razão. Sim. E aí isso aí para mim é um grande diferencial, porque a vontade ela também é chamada de livre arbítrio, né? Porque a gente Sim. consegue olhar para o nosso funcionamento de uma forma em que a gente pode olhar de uma forma, eu vou usar essa palavra aqui, de uma forma crítica, vamos dizer assim, ou seja, colocar um crivo, ver se aquele comportamento ele está adequado ou não, e a gente pode buscar modificar, direta Sim. ou indiretamente, né? Porque a vontade impera atos, né? Se eu quero agora lembrar do que eu comi ontem no jantar, eu começo a lembrar voluntariamente, né? Nunca que um Sim. animal faz isso, né? Ah, deixa eu lembrar aqui, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Não tem um animal irracional, né? Só o animal racional consegue fazer isso. Então, as implicações dessas potências superiores vão ser grandes, né? A gente precisa explorar isso. Né? Como é que o sujeito usa, por exemplo, a imaginação. Tem uma técnica chamada de criação de imagens mentais, né? O que é que Sim. acontece nessa técnica? Voluntariamente, o sujeito evoca uma imagem na imaginação dele e, ao ver essa imagem na imaginação, desperta um determinado afeto. Ele, por exemplo, começa a imaginar árvores e... vamos fazer esse exercício agora, né? Você começa a imaginar aqui o mar, né? Vento soprando assim nas ondas, aquele barulho, tranquilo, você tá sozinho na praia, tá tudo seguro. Você começa a relaxar, né? Porque aquela visão ali, Uhum. ela desperta essa complacência, né, afetiva. Então, o que é que acontece aí? O processo cognitivo vai provocar o afeto, né? E isso aí Sim. é o que se chama do apetite ilícito, né? Porque ele é provocado por meio de apreensão ou cognição. Ele é um ato que é provocado. Ele não é como o apetite natural, que no apetite natural tudo tende para o seu bem. A visão deseja ver, o ouvido deseja ouvir. Não é o desejo como a gente fala normalmente, né? Mas é a tendência da potência, é o seu ato, né? É isso que a gente quer dizer quando Sim. diz deseja. Então, o apetite ilícito é esse apetite que ele é provocado pela cognição. Ele não é a mesma coisa da cognição. Essa é outra coisa bem importante da psicologia atomista. A distinção de atos. Por quê? Você pode saber o que é certo, mas não fazer o que é certo. Aí, nessa questão do saber, não quer dizer que não se siga a cognição. Santo Tomás vai dizer que tem um engano quando o sujeito acha que se pode agir, quando acha que a ação não foi seguindo uma cognição. Ela foi seguindo uma cognição. Só que às vezes a cognição superior, a ciência superior, que estava na cognição superior, ela vamos dizer assim, ela é reprimida por causa da força do apetite, que faz com que a cognição se volte para a cognição inferior, vamos dizer assim. Uhum. É aquela coisa lá do silogismo do incontinente, né? A gente tem dois silogismos. Por exemplo, você deve... O cara tá lá sentado e vê alguém cair. Viu alguém cair na rua. Aí tem... se ele é um cara preguiçoso, e se ele tem alguma consciência ainda... Claro, ele sempre vai ter a consciência, né? Mas só que se a consciência dele tá ali,
viva, se a consciência dele está consciente, vamos dizer assim, se a consciência dele está lá, atual, ele vai ter uma certa reclamação ali na cabeça dele, vai ajudar essa pessoa. Vamos dizer assim, né? Formulando em palavras. E Sim. vai ter também, se ele é um preguiçoso, daqueles muito fora, preguiça, tipo essa preguiça aí, ela é surreal, né? Mas eu estou usando um sujeito hipotético aqui. Ele vai ter preguiça de ir lá. Então o que é que acontece aí? Conflito, razão, emoção. A preguiça é um medo do trabalho, é um medo da dureza que vai ser para levantar e ir lá ajudar a pessoa. E a regra da razão, né? Então a regra do apetite sensitivo aí é o quê? Fica quietinho porque a gente fica quieto é bom. Se não sair daqui eu vou ficar quieto, então tudo bem. E a regra da razão é vai lá ajudar o cara porque ele está precisando. Então, se essa regra de baixo vencer, essa regra de fica quietinho, bom, é uma cognição aí. Então, tipo, a ação dele seguiu sim a cognição, só que seguiu uma cognição que talvez quando passar aquele momento de preguiça, ele olhe assim e diga, né, eita, eu agi contra aquilo que eu devia fazer, contra a razão. Eu estava pensando e aí eu escolhi ficar aqui por causa da minha preguiça. É por aí. Eu acho que pode ter ficado alguma coisa meio atropelada, mas é por aí. E você conseguiu achar aquele autor lá da UCLA ou não? Sim. Deixa eu pegar aqui. Acabei esquecendo, falando. Mas eu acho que é Livre-se do Toque. Deixa eu ver aqui. Interessante isso que ele vem trazendo para a gente, né? Que é uma visão mais bem acadêmica do assunto. Dá pra gente trabalhar bastante coisa com isso. Dá pra estar pensando em entrar na psicologia tomista, né? Saber por onde começar, o que fazer, onde estudar. Então, tem que ficar atento aí a essas biografias que ele está passando, né, no episódio. Sim, e eu particularmente, não é que para fazer rivalidade com outras abordagens nem nada, né? Mas é para justamente assim, às vezes a gente se aproxima do conhecimento de algum objeto por meio de comparações, de contrastes, né? Porque numa certa abordagem vai até esse ponto, né? E eu também na minha faculdade eu atendia para outra abordagem, né? E assim, aí você faz uma distinção até você chegar onde você quer chegar, né? Porque nós somos psicólogos tomistas porque nós acreditamos, nós vemos que nela há uma antropologia a mais completa e a mais verdadeira possível do homem. Eu vejo que outras abordagens podem até entrar em alguns erros, alguns equívocos, mas a maior parte das vezes ela tem uma parcela daquilo que a gente encontra no todo da psicologia tomista. Então, às vezes, pegando uma parcela, você consegue chegar lá ao todo. Mas é isso aí. Você achou lá o nome do cara lá da... Achei. Aqui tem, né? Dr. Jeffrey M. Esse nome aqui que é complicado. Schwartz. Eu não vou saber pronunciar, mas é só colocar assim. Jeffrey Toque. Livre-se do transtorno obsessivo compulsivo. E tem um outro livro dele que é Você Não É o Seu Cérebro. Esse eu acho que é um pouquinho mais conhecido. Eu tenho esses dois livros. Eu não li os dois inteiros não, mas eu tenho esses dois livros e ele eu estou tentando aqui trazer um autor que não é tomista, né, e que ele fala sobre vontade, né? Ele vai falar, né, willpower, né, willpower, o poder da vontade, né, a Poder potência da vontade. né? Sim, sim. Porque ele é da neurociência e ele estuda a volição. Interessante, né? Eu também estou cada vez mais afinado com a neurociência, isso é importante, né? A questão da volição dentro das próprias questões orgânicas e cognitivas, né,
enfim, né, a neurociência, né, e tal. Demais. Agora, oi? Demais. Demais. Eu tenho isso por opinião, né, de que o psicólogo tomista consegue unir a neurociência dentro da antropologia e filosofia de São Tomás, o cara vai conseguir fazer uma amarração, um nó que, tipo assim, cara, bota lá na frente a sua própria carreira. E assim, o modo como que ele vai lecionar e transparecer e validar a psicologia atomista, entendeu? Ainda mais hoje, isso é uma opinião minha, tá? Ainda mais hoje que, tipo assim, as pessoas, né, param muito, veem a filosofia, assim, tô botando no senso comum geralzão mesmo, tá? Veem a filosofia como algo que são frases inteligentes que me despertam alguma coisa, uma reflexão, né? Aí, ok, isso, né? Filosofei, pronto, né? E bota filosofia, tipo isso. E aí quando estão lá, Filosofou. aí quando estão lá, vem um vídeo de neurocientista fala sobre isso, sobre o seu cérebro, que se você fizer isso, você vai chegar a tal ponto. Aí a pessoa para e fala, não, isso aqui tem uma certa verdade, né? Então, tipo, fazer uma união, entender o que é verdadeira filosofia, né? E fazer a união com a neurociência, eu acho que, cara, você chega a ser um ponto incrível e eleva a psicologia atomista. Não que ela não seja elevada, né? Mas ser mais reconhecida academicamente, né? Porque a gente sabe que, enfim, a psicanálise hoje, ela ainda é a dominante, até porque eu tenho uma certa opinião também que a psicanálise, ela tem uma certa transformação ao longo do tempo, até mesmo para agradar algumas sociedades, assim, né? Alguns grupos sociais, ela vai se transformando muito ao longo do tempo. E, assim, como se fosse uma espécie de conivente, né, ao seu tempo, né? E isso é uma coisa que até certo modo eu critico. Agora, o Dani, você tinha uma pergunta para o Álvaro, né? Uma pergunta para que ele pudesse Sim. responder, para a gente poder finalizar, né, o episódio. E Deixa qual eu é a falar sua duas pergunta? coisinhas. Ah, Rapidinho, diga. rapidinho, Álvaro, eu rapidinho. estava observando seu perfil. Lá tem escrito um nome, terapia cognitivo volitivo comportamental, né? O seu perfil profissional lá, onde você pode, Sim. inclusive depois você pode, né, passar para o povo aí te seguir. E nesse nome, você tem como explicar para gente aqui, né, o que significaria, por que você colocou aquilo, né? Por que tem qual o significado de cada palavra ali? Eu entendo que Uhum. é a terapia tomista, né? Eu entendi isso. Sim. Aí você explicar pra gente com as suas palavras é bem melhor. Bom, isso tem a ver tanto com a minha história quanto com o que eu quero passar com o nome, né? É um nome que a psicologia, aqui o que acontece é o seguinte, a psicologia poderia ser chamada aqui, por exemplo, terapia das virtudes? Poderia, mas não passaria aquela ideia que eu quero passar, que é o seguinte, né? A gente tem aqui os processos. A terapia aqui, eu estou descrevendo os atos, né? Os atos pelos quais a gente vai buscar a mudança, né? Então, o que acontece? Tem deixa eu tentar lembrar aqui o... Questão 24, artigo 2, na resposta, lá no De Veritate. Eu não tô com ele aqui agora, porque a pergunta foi surpresa. Mas o que é que acontece? Santo Tomás dá lá uma tríade. E essa tríade é conhecimento, que quer dizer justamente cognição. É a mesma coisa, cognição, conhecimento. Às vezes é usado também conhecimento, só para deixar uma nota de rodapé, né? Conhecimento às vezes é usado para o conhecimento intelectual. Ou seja, tem, por exemplo, intelecção, aí o cara traduz conhecimento. Então, às vezes é usado nesse sentido. Mas, de modo geral,
né? Conhecimento é tudo aquilo que você pode tomar conhecimento. Então, a visão é cognição, o sentir cheiro é cognição, o imaginar é cognição, tudo que tem a ver com informação. Então a gente tem aí a primeira parte, né? Que é o cognitivo. Outra parte, se eu atropelei alguma coisa aí, a gente volta. Peraí. Ah, sim, a tríade. Esqueci que eu estava falando da tríade. Então, beleza. Esse é o primeiro componente da tríade que Santo Tomás coloca lá na resposta dessa questão. Ele vai dizer assim: 3 coisas concorrem para a nossa operação, a saber, aí ele vai dizer o conhecimento, aí a segunda, o apetite, e aí entra o volitivo, né? É um dos apetites, aí eu vou dizer porque foi que eu deixei o outro apetite sem estar colocado aqui no nome. Então vem o volitivo, né? O que é o volitivo? É o apetite que faz par com a potência cognitiva que a gente chama de inteligência ou razão. Que aí porque é assim é outra história, né? Tem um vídeo no YouTube onde eu explico isso. Psicólogo Álvaro Rodrigues, aí você encontra lá. Razão e inteligência. Razão e intelecto são a mesma coisa? Alguma coisa assim. São a mesma potência, na verdade, né? E aí tem o volitivo, né? O comportamental tá voltando na tríade, né? De novo, né? Então a tríade é 3 coisas concorrem para a nossa operação: o conhecimento, o apetite, né? O apetite é a faculdade de tender para algo, primeiramente, né? E secundariamente de se afastar de algo, né? Vamos dizer assim, seria algo como apetecer ou não estou achando a palavra agora, mas seria apetecer ou ter aversão, vamos dizer assim, né? Desejar ou ter aversão. Movimento de aproximação ou de distanciamento. E o comportamental seria a ação externa, que porém a gente pode ampliar. A gente pode ampliar isso para ação, né? A gente pode colocar ação, né? Poderia ser cognitivo volitivo acional, por exemplo. Só que o nome também precisa soar de alguma forma bem, né? Então, eu não sei se acional soaria tão bem. Completando a tríade, né? 3 coisas concorrem para a nossa operação: o conhecimento, o apetite e a operação mesma. Essa operação mesma, lá nesse contexto, dá a entender que é a operação externa, que é o comportamento, a meu ver, né? Não é uma interpretação que está lá para mim, tão explícita. Mas também os movimentos interiores, as ações interiores, como imaginar, por exemplo, também precisa de cognição e volição. Só que, por que é que, por exemplo, isso está incluído aqui? Porque o começo já tem cognitivo. Então, se a gente for pensar que precisaria colocar cognitivo no final de novo, não, porque já tem no começo. E por que é que não tem também o apetite sensitivo aí? Porque o apetite sensitivo ele é sempre mediado. Então, ele não é... Nunca você vai dizer assim, vamos começar pela mudança da emoção diretamente, e aí mudam as outras coisas. Não, primeiro, a pessoa precisa querer diferente, pensar diferente, se comportar diferente. É isso que você vai pensar. Como é que faz a regulação emocional? Não tem como ir direto na emoção. E no caso da psicologia, a gente vai direto nisso, né? No quê? No caso da psicologia, a gente vai direto nisso, nessa mediação. Assim, pelo que eu entendi, esse nome é a prática da psicologia tomista, né? O que eu realmente faço é trazer a razão, iluminar a razão sobre algum problema, sobre uma questão,
conferir com a pessoa se ela quer mudar aquela situação, aquela realidade, convidar que ela faça novas atitudes, e nessas novas atitudes trazem novas emoções e ela pensar sobre isso. Cognitivo, volitivo, comportamental. Foi o passo a passo aí que Epson deu agora. Não, e eu faço isso normalmente com os pacientes, assim, 70% eu consigo aplicar esse roteiro. Os outros 30% depende, né, de outras questões e tal, né? Fazer assim, né, como um plano de cada um, né, mas basicamente isso, entendeu? Basicamente até isso. Quando você provoca uma emoção por meio da eleição, não é diretamente no apetite sensitivo, né? Começa no apetite intelectivo, começa na vontade. Você faz assim, agora eu vou... Um apetite racional, né? agora eu vou agir vou ser tomado de raiva. E você faz uma raiva intencional. Começou lá. Então, tipo, de toda forma aí foi de alguma forma mediado. Então, para que o nome ficasse bonitinho, eu não quis colocar apetitivo, porque apetitivo lembra muito comer, né? Então o pessoal podia achar que era uma coisa de restaurante. E mais uma coisa, quando Lamartine coloca lá no trabalho dele ele diz assim, processos cognitivos, volitivos, comportamentais. Aí eu fiz assim, pronto. Tem até a fundamentação de certo modo, tá lá, né? Um amigo meu fez assim, qualquer coisa bota a culpa em Lamartine, né? Do nome. Tipo, tá lá, processos cognitivo, volitivo, comportamentais. Eu fiz esse nome, é interessante. E parece que ele contempla pelo menos as bases da intervenção. E aí tem uma coisa bem interessante, principalmente para os colegas que acham que não é aplicável psicologia tomista aos outros. Ah, não queria aplicar nos outros, que é falar de virtude e tal, não sei o quê. Mas virtude é o seguinte, virtude operativa, hábito operativo, né, no geral, quero dizer, ele é justamente uma disposição das potências de forma estável. Ou seja, é isso, entendeu? É pensar de um jeito, é imaginar, é querer se comportar, tudo isso são as potências que a gente vai precisar dispor e de forma especial o pensar e o querer, mas também o se comportar, porque eu vou explicar rapidão aqui, porque aqui o comportamento ele é tão interessante para a gente intervir nele. Mas essa organização ou desorganização que é o hábito operativo. Aí se for bom, o hábito operativo é virtude. Se for ruim, é vício. E aí tem outras questões aí, outras nomenclaturas que estão no meio, que não vai dar para a gente falar agora, mas que então a gente tem aí um nome que ele me parece bem interessante. E por que então não ficar terapia cognitivo-comportamental? Porque eu quis enfatizar, apesar de eu estar também na especialização em terapia cognitivo-comportamental, estou fazendo trabalho inclusive com isso, né, psicologia tomista, e uma certa análise de uma intervenção a partir de psicologia de terapia cognitivo-comportamental, mas também com fundamentação tomista. Enfim, a coisa é um pouquinho complicada assim, mas quando tiver lá no artigo eu acho que vai ficar bom. E aí eu quis enfatizar esse processo volitivo, porque é muito importante o livre-arbítrio numa intervenção, porque você supõe que o seu paciente pode entender aquilo e que ele pode praticar, e que ele pode querer aquilo, que ele pode praticar aquilo. E isso aí é supor que esse paciente tem essas faculdades. Então não tem para onde fugir. Não tem como dizer, não, eu não coloco faculdade. Faculdade é negócio de mentalista, né? Tá, mas quando entra o paciente lá no teu consultório, tu pensa se ele é alguém que a natureza dele foi feita para pensar ou não, se ele... Tu pensa nisso? Ou, tipo, entrar um tigre no teu consultório e entrar um ser humano, tu vai reagir do mesmo jeito? Não, né? Então tá suposta ali as faculdades. Interessante, vou usar isso das próximas vezes, né? Bom, então, assim,
a gente está batendo o nosso tempo aí de episódio, mas aliás, Álvaro, se você queira somente complementar alguma coisinha assim, né, para finalizar, você pode até assim falar, né? Mas ficou bem claro assim, né? Esses primeiros passos assim para a psicologia atomista. Lembrando que esse papo aqui é um papo de quem já estuda, né? Quem já, enfim, está na faculdade ou já é formado e tal, porque a gente avançou algumas coisas, né? E a gente até pretende, quem sabe, né, usar alguns exemplos mais práticos mesmo, né? De pacientes, né? Como que a gente faz, né? Não indo contra a identidade de cada uma pessoa, nada disso. Mas é importante, né, de mostrar de como que a gente toma as nossas decisões, como que a gente opera, né? Porque na psicologia atomista a gente pensa na operação do paciente, mas também na nossa própria operação, né? Que é uma operação bem diferente de outras abordagens. Mas você tem algo mais para complementar, Álvaro, assim, antes de finalizar, alguma vírgula a mais, enfim, tá? Pode se sentir Então, livre. eu tenho tomado, eu acho que esse episódio ele vai ser muito cheio de, vamos dizer assim, apontamentos, né? É uma coisa bem sumária, né? Então eu quero deixar um outro apontamento aqui bem interessante, que a gente tá falando ali da neurociência. Eu tô falando como se não houvesse amanhã, né? A gente tava falando ali da neurociência e é o seguinte, quando o cara, por exemplo, eu vi um professor descrever, quando você está motivado, nada mais é do que a dopamina. Não, nada mais é não, por favor, nada mais é não. A dopamina está incluída no processo. Porém, Então, esse nada mais é não. Por quê? A gente tem um benefício que o sujeito está avistando. A gente tem uma faculdade do sujeito que está aprendendo ou conhecendo aquilo. A gente tem o movimento do apetite e no meio disso aí a gente tem liberação de dopamina. Tanto que, claro, a dopamina pode ser liberada de outra forma, por exemplo, né, por estimulação cerebral direta. Ok. Do mesmo jeito que você pode suar também por uma estimulação direta, mas normalmente você vai suar porque você está correndo, está fazendo alguma coisa. Mas, então, o que é que acontece? Ele mesmo fala isso. Quando você começa a fazer uma atividade, seu corpo começa a liberar a dopamina que você precisa. Então, o que é isso? Quer dizer, se eu começo a estudar, o processo, ele fala do processo material, ele fala do processo formal, mas de longe, né? Ele tem uma ênfase no processo material, que é muito interessante, mas que a gente não pode esquecer do formal. Ou seja, o material é o que acontece no corpo, né? E o formal são as faculdades, né, que estão atualizando esse processo. E até as superiores, né? Porque o que acontece? Quando eu vejo aqui, é bom para mim estudar e eu venho estudar sem muito apetite de estudar, né? Aquela vontade sensitiva, vamos dizer assim, né? Mas com vontade intelectiva, eu venho estudar. Se libera dopamina, o que foi que aconteceu aí? O processo ele foi justamente o seguinte: a partir da motivação superior, a motivação inferior começou aí, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos a ativação do seu sistema fisiológico começou a colaborar com a sua vontade. Então não é nada mais, né? Nada mais que isso. Na verdade, as coisas são harmônicas, né? Elas têm uma conexão. Nem sempre vai ser tão harmônico, né? Às vezes, no processo em si, né, real aqui que está acontecendo, o sujeito tem pouca dopamina e vai fazendo a atividade na força, né? Mas aí vai liberando alguma dopamina para que ele entende, tem um correlato aí. É o normal que aconteça, é o bom que aconteça, que tenha correlato, geralmente. Então, é importante a gente atentar para o aspecto formal, porque Santo Tomás vai dizer o seguinte: é a matéria que é para a forma.
e não o contrário. E aí, um outro apontamento, assim, o pessoal pode procurar depois, por exemplo, você vê isso, é a matéria que é para a forma e não o contrário, ou seja, a forma é que informa a matéria, porque certas áreas do cérebro, quando são, por exemplo, se operou o sujeito, tirou um pedaço do cérebro, outra parte do cérebro vai começar a fazer a função. E aí? Parece apontar para isso, né? Que Santo Tomás falava, né? Sim. A matéria é para a forma. Então vai fazer uma adaptação ali, dentro dos limites que é possível para essa matéria e esses membros, né? Vai se fazer uma adaptação para que o sujeito tenha aquelas faculdades funcionando da melhor forma. Então fica esses apontamentos aí. Tem questões, né? Que o pessoal pode buscar. Deixa eu citar rapidamente aqui, porque já tá estourando o nosso tempo, né? Por exemplo, tem um artigo que diz assim, eu não sei onde está a questão exatamente, mas se o intelecto pode inteligir em ato pelas espécies inteligíveis que traz em si, sem se valer dos fantasmas. Essa é uma questão que ele vai discutir aqui. Fantasmas são as representações imaginárias, vamos dizer assim, né? Só para o pessoal que está escutando saber. Então, você pega aqui e lê isso aqui. Isso aqui vai dar uma certa luz sobre o tema psicologia atomista e neurociência. Outro artigo é artigos da Suma Teológica. Se o juízo do intelecto fica impedido por privação dos sentidos. Pronto. Só Sim. Enfim. Então, é muito interessante, né? Pô, juntando a neurociência, eu tô até meio tô doido. A neuroplasticidade, né? Quem sabe, né? O próprio. A gente possa até ver dentro de Santo Tomás, né? Algo que é dito como uma das coisas tão interessantes, né? Do entendimento de neurociência atual. Acho que a gente tem muita coisa ainda a explorar, né? Eu acho isso muito importante, esse movimento. A gente só precisa vamos dizer assim, se esquivar do materialismo, né? De Sim. tomar a matéria e as explicações sobre o mundo a partir da neurociência, né? Que nem um cara disse, né? O cérebro criou o mundo. Ah, não, por favor, não. Não vou nem escutar o que você está dizendo, cara, por favor, não. Né? Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira assim, mas isso que ele disse, o cérebro criou o mundo. Nossa, é doido. Eu assim, né, para finalizar mesmo, assim, tá? Dessa vez é importante, tipo, eu sempre falo uma analogiazinha, né? Essa semana eu falei para alguns pacientes, assim, que você imagina um carro de corrida, né, e um piloto. Os dois são um conjunto, né? Quando você faz uma competição, os dois têm que chegar, né? Tanto o carro quanto o piloto. Para você fazer uma boa volta, né, no circuito, é muito mais fácil fazer uma boa volta com, sei lá, com um carro esportivo mesmo, né, com um Porsche, né, com a Lamborghini, com a Ferrari, do que com o Fiat Uno, né? O piloto ele vai ter como transferir as suas operações melhor, né, para fazer essa volta mais rápido, para um carro preparado para isso. E eu faço isso analogia com o corpo, né, e no caso o piloto sendo essas faculdades mais nobres que a gente está falando, né, porque é mais fácil, ajuda uma pessoa a poder superar um problema, né, fazer uma volta mais rápida, né, superar uma questão, um problema, se o carro estiver bem preparado, bom carro, né, mas o carro não vai fazer a volta sozinho, né, ou seja, algumas atitudes, né, na matéria, né, na questão do carro, né, no corpo, sei lá, alguns medicamentos, ou também algumas atitudes assim, né, que fazem a pessoa relaxar e tal, enfim, né, todas essas coisas relacionadas a neurotransmissores, facilita para o piloto poder operar melhor, né? Então eu costumo dizer nisso, assim, nesse aspecto, sabe? É só uma analogia, tá, pessoal? Cuidado. Uma analogia só, isso
entendeu? Mas é nisso, sabe, para o piloto, né, no caso, poder tomar as melhores operações, né? A vontade, a razão e a vontade dá um certo imperar, né, sobre fazer um império, né, sobre as outras faculdades menores, assim, né, e tal. Dani, você tem mais uma coisa a dizer, Dani? Alguma colocação final, assim, antes de a gente terminar, só para ser justo com todo mundo? Não, eu tô satisfeita. A pergunta que eu fiz foi respondida. Muito obrigada, Álvaro. Deu para entender bem, percebi que esse nome, né, que ele botou no perfil dele é um nome que se refere muito à terapia tomista na forma dela aplicada, que como você bem exemplificou, o Epson, exatamente dessa forma, né, que a gente aplica a psicologia. Sim, pois é. Então, isso mesmo, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Nós iremos ainda traçar um plano, né, mais definitivo, né, de alguns episódios, né, para tocar nesses assuntos, né, como o Álvaro falou, foi praticamente um sumário, né, e de uma certa forma ajudar, né, a outras pessoas se conscientizarem numa espécie de uma formação mesmo, né, sobre psicologia atomista também. A gente não tem uma pretensão de curso ainda, mas é algo que faz a pessoa poder já se abrir a mente, né, e entender quais são os conceitos, né, que compõem a psicologia atomista. Essa tríade é super importante, né, e também eu coloco as virtudes, né, como algo medianeiro também a uma saúde, né, da pessoa, a saúde da alma. Eu acho isso também muito importante, entender os vícios, enfim, várias outras coisas importantes. Agradeço a Inclusive, para participação. superar alguns transtornos, só rapidão, para superar alguns transtornos, algumas virtudes elas podem ajudar muito. Mas isso aí fica tema para desenrolar em Sim, artigos, em outros podcasts, enfim. verdadeiramente, né? Realmente eu também passo por isso também. Conduzir a pessoa, o paciente, enfim, esse caminho é muito importante. Então agradeço a participação de todos, fechamos o episódio e até a próxima, tá? Até a próxima, galera. Hasta luego. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Até a próxima. Tchau, Até a Álvaro. próxima. Tchau, Epson. Tchau, tchau.